O farol no meio do Atlântico, Templo de Cabo Verde. Dando sequência à apresentação do nosso livro, que será publicado em junho, falamos no vídeo passado sobre o templo no cruzamento entre o sul e o norte, enfatizando o princípio da independência, ou se quisermos, da autossuficiência. Neste vídeo faremos um pequeno tour dentro do templo e veremos a sua relação com o ambiente envolvente. O nosso tour começará no batistério. Ele está no centro do templo. Tudo gira à volta do batismo. Estando o batistério no centro do templo, também representa a expiação de Jesus Cristo como centro do plano de salvação. Ali é realizado o batismo vicário, ou seja, uma pessoa viva é batizada em favor de um falecido. É mais conhecido biblicamente como batismo pelos mortos. A chave para a realização desta ordenança havia sido restaurada conforme profetizado em Malaquias 4:5. Eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse glorioso evento teve lugar no templo de Kirtland, Ohio, no dia 3 de abril de 1836, onde o profeta Elias, muito aguardado, apareceu ao profeta Joseph Smith, conferindo-lhe essa chave importante para voltar o coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais, que, como profetizara Malaquias, a fim de que a terra toda não seja ferida com uma maldição. Portanto, Elias voltou para restaurar a chaves a muito profetizada. Mas antes de prosseguirmos com o nosso tour para dentro do templo, vamos falar um pouco sobre a relação que este tem com o ambiente envolvente. Vamos sair um pouco para a antiguidade para entender melhor dentro do templo. O sol é um poderoso símbolo do Filho de Deus como luz e vida do mundo, assim como o sol é a estrela que literalmente fornece iluminação e vida aos seres vivos na terra. Também o Filho de Deus, Jesus Cristo, disse: Eu sou a luz e a vida do mundo. Os povos antigos orientavam-se pelo sol. Este nasce no Oriente e põe-se no Ocidente. Baseado neste fenômeno, eles classificavam o Oriente como lugar de luz, de vida, e o Ocidente como escuridão e morte. Entre os povos que tinham essa concepção estão os antigos egípcios e os israelitas. No antigo Egito, o deus Ra, sentado no seu barco, representava o trajeto do sol no céu, e o nascer e o pôr do sol eram um símbolo vívido da morte e da ressurreição. Eles também construíam seus templos no Oriente e o cemitério no Ocidente. Os antigos israelitas, também com essa mesma concepção, construíam seus templos com a porta voltada para o Oriente como sendo lugar de luz. Como o sul está à direita do nascente, eles consideram-no como lugar de convênio. A porta principal do templo de Cabo Verde está voltada para o sul. No lado nascente do templo temos o platô, um símbolo da cidade, onde encontramos algumas das principais instituições do país. A norte temos o mercado informal de Sucupira e o Parque 5 de Julho. No lado poente do templo temos a várzea. O templo está situado na planície de Itaiti, entre a Avenida Machado Santos e a Avenida Cidade de Lisboa. Como referimos para os antigos, o nascente sendo o lugar onde o sol se levanta, simbolizava a vida. Por seu lado, o poente sendo o lugar onde o sol se põe, representava a morte. Dentro dessa mesma lógica, não é de estranhar que o Hospital Central da Praia, onde está a maternidade, fica no nascente e o cemitério da Várzea se situa no lado poente. Dentro dessa mesma concepção, temos, como os antigos, a construção do cemitério no lado poente, onde o sol se põe. O templo de Cabo Verde é talvez o único templo da igreja que fica a escassos metros de um cemitério. Isso torna-o ainda mais especial, sabendo da crença dos santos dos últimos dias,
na ressurreição dos mortos, e sendo que no tempo estão disponíveis todas as ordenanças que permitem aos mortos, de acordo com Pedro 4, 1 de Pedro 4:6, que diz: vivessem segundo Deus em espírito. O apóstolo Paulo, ao tentar provar às pessoas da sua época sobre a realidade da ressurreição, ele fez a seguinte pergunta: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles? Apóstolo Paulo, ao referir sobre o batismo pelos mortos, mostra que era uma doutrina que eles compreendiam no Novo Testamento. Falando sobre essa mesma doutrina, o profeta Joseph Smith, a quem foi conferido essa chave, diz: é suficiente saber, neste caso, que a terra será ferida com maldição, a menos que exista um elo de ligação de um ou outro tipo entre os pais e os filhos sobre um assunto ou outro. E qual é o assunto? É o batismo pelos mortos. Ele diz que nós, sem eles, não podemos ser aperfeiçoados. Então, nesse caso, o templo, estando situado ali, perto do cemitério, é um lembrete profundo de que realmente devemos voltar o coração para os pais e voltar o coração para os filhos. Só assim nós podemos ser salvos. Esse elo falado, essa chave que foi restaurada. Então, ao realizar o batismo em favor dos nossos falecidos, nós estaremos a estender as bênçãos do Evangelho para o outro lado do véu. Com o templo a escassos metros do cemitério, também pode ser um lembrete de que realmente nós podemos fazer algo para eles, ser salvadores no Monte Sião, e cumprir com a Escritura que diz: o povo assentado em trevas viu uma grande luz, e para os que estavam sentados na região da morte e na sombra da morte raiou a luz.